Esta garota se deitou atravessada sobre o caixão da mãe, sentindo-se mais perto dela do que jamais estivera. Ela não se moveu até que os funcionários lhe pediram para sair, e mesmo assim, voltou-se 3 vezes antes de ir embora. Era um cemitério público para os pobres. Depois que a terra fosse colocada, a cova desapareceria em poucos dias, sem lápide, sem nome, e ela nunca mais conseguiria encontrá-la. Após perder a mãe, Liz percebeu que se continuasse à deriva pela vida, as coisas só piorariam. Ela sabia que acabaria exatamente como a mãe. E aquela não era a vida que ela queria. Precisava mudar. Para uma garota de 16 anos, havia apenas um caminho para mudar o próprio destino: voltar para a escola. Com a ajuda de uma vizinha, conseguiu a chance de se matricular em um colégio particular. Mas, sem saber usar o metrô, chegou atrasada no primeiro dia. Quando chegou, as inscrições já estavam encerradas. Ainda assim, Liz não desistiu. Insistiu em conseguir um formulário e escreveu uma carta de inscrição comovente. Ela esperou do lado de fora por horas, até que o diretor finalmente apareceu. Liz correu até ele e implorou por apenas 30 segundos do seu tempo. O diretor concordou. Dentro do escritório, Liz começou a contar sua história. Falou de uma infância destruída pelo caos e pela dor. Disse: "Eu só preciso de uma chance para sair do lugar em que nasci. Sou inteligente, sei que posso ter sucesso. Eu só preciso da chance. A chance de sair deste lugar em que nasci. Todos que conheço estão apenas com raiva e cansados. Eles estão tentando sobreviver, mas eu sei que existe um mundo lá fora melhor, mais desenvolvido. E eu quero viver nele." Talvez o diretor tenha sido tocado por sua coragem, porque decidiu lhe dar uma vaga. Mas as regras da escola exigiam a assinatura de um responsável para que ela pudesse se matricular oficialmente. Então, Liz não teve escolha a não ser procurar o pai em um abrigo para pessoas em situação de rua. Depois de anos separados, não houve abraços nem raiva. Apenas um silêncio constrangedor enquanto assinavam os papéis. Quando terminaram, o pai tentou lhe dar alguns dólares, mas os bolsos estavam vazios. Liz sorriu e disse: "Tudo bem, não se preocupe comigo. Eu já tenho um emprego agora. Posso cuidar de mim mesma." Ao ver o quanto ela havia lutado pelo próprio futuro, os olhos do pai se encheram de culpa. Ele pediu desculpas repetidas vezes, mas Liz não guardava ressentimento. "Eu te amo, pai." Não me ame. É um desperdício de energia. Sabe, quando eu era pequena, você era a coisa mais interessante do meu mundo. Todo mundo só falava de sexo ou, sabe, tentava apenas sobreviver ao dia. Mas você sempre tinha ideias. Por sua causa, eu sei que existe outra forma de viver. Aquilo o quebrou. Ele deu um passo à frente e a abraçou com força. Antes de ir embora, sussurrou algo para ela: "Continue na escola. Eu estraguei tudo, mas você consegue." Enquanto o via se afastar, as lágrimas de Liz finalmente caíram. Quando as aulas começaram, ela percebeu que estava 2 anos inteiros atrasada. Para alcançar os outros, precisava estudar o dobro. Quando todos iam para casa, ela ficava sozinha na sala de aula vazia. Sua professora disse para ela não se esforçar tanto. Mas Liz não podia desperdiçar um segundo. Estudava no ônibus a caminho do trabalho, colava anotações sobre a pia enquanto lavava a louça e dormia no metrô à noite. Ela fez as contas. Uma viagem durava 70 minutos. 4 viagens significavam quase 5 horas de sono. O suficiente para conseguir ir à escola. Era exaustivo, mas isso lhe dava estrutura, e a estrutura lhe dava paz. Um dia, o diretor anunciou que os 10 melhores alunos visitariam Harvard. A essa altura, Liz já havia chegado ao primeiro lugar. Pela primeira vez na vida, ela caminhou pelo campus da Universidade de Harvard. Ao ver os prédios majestosos e os estudantes confiantes passando, Liz sentiu algo poderoso, um desejo profundo de pertencer àquele mundo. Mas a mensalidade era uma montanha que ela não conseguia escalar. Determinada, começou a procurar bolsas de estudo. Finalmente, encontrou uma. Um prêmio especial do New York Times. Oferecia os $12.000 por ano durante 4 anos. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram, mas apenas 6 seriam escolhidas. O tema daquele ano era: escreva sobre a lição mais importante que você aprendeu e como superou os maiores obstáculos da vida. Liz reescreveu sua redação repetidas vezes durante 4 longos meses. No dia do seu 18º aniversário, finalmente a enviou minutos antes do prazo final. Para ela, aquela redação não era apenas uma inscrição, era um presente para si mesma, uma celebração do quanto havia avançado. Ela agradeceu a versão de si mesma que nunca desistiu, que continuou andando na direção certa. Não importa o quão escuro ficasse o caminho. Quando chegou à formatura, sua redação chamou a atenção dos avaliadores. No dia da entrevista, Liz pegou emprestado o casaco da irmã para causar uma boa impressão. Durante a entrevista, contou sua história com honestidade e serenidade. Falou de pedir esmolas, de dormir em estações, de perdas. Não com amargura, mas com aceitação e força. Poucos poderiam imaginar quanta dor e trabalho estavam por trás daquela voz calma. Ela ainda passava fome algumas noites, ainda dormia nas ruas, mas nada disso a deteve, porque Liz não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se salvando. Ao final da entrevista, o avaliador se levantou, aproximou-se e lhe deu um abraço longo e caloroso. Ela havia conseguido. Este filme é baseado em uma história real. Liz se formou no topo da turma e foi aceita na Universidade de Harvard. Ela recebeu a bolsa do New York Times, os $12.000 por ano durante 4 anos e iniciou uma vida completamente nova. Quando um repórter perguntou como ela conseguiu ter sucesso, Liz simplesmente sorriu e disse: "Como eu não conseguiria?" Ela havia comido restos do lixo, dormido em metrôs gelados e lutado todos os dias para se erguer do fundo do poço. Uma pessoa que nunca para de buscar uma vida melhor. Como ela poderia fracassar? Depois que sua história se espalhou, doações começaram a chegar. As pessoas arrecadaram mais de $200.000 para ajudá-la a concluir os estudos.
Hoje Liz conquistou o título de mestre e está cursando um doutorado em psicologia clínica em Harvard. Ao longo de sua jornada, ela provou que a vida pode mudar com esforço, persistência e uma esperança que nunca morre. Mesmo no desespero, ainda é possível se levantar e viver por algo mais brilhante.